e sensor de temperatura do ar de sobrealimentação. Os sinais gerados por esses sensores são enviados ao PLD, que calcula a massa de combustível necessária utilizando as constantes específicas do motor registradas em sua memória. Um terceiro sensor, alojado no módulo de comando PLD, informa a pressão atmosférica local. Com esse sinal, o módulo de comando PLD controla o torque do motor em altitudes variadas, evitando a emissão de poluentes. Com a chave da ignição ligada e sem dar a partida do motor, é também utilizado para verificar se o sensor de pressão do coletor está operando corretamente. Neste sistema de injeção, o combustível passa por galerias no bloco do motor, sofrendo variações significativas de temperatura. Essa variação altera sua densidade e, consequentemente, o deslocamento volumétrico necessário nas unidades injetoras. O sensor de temperatura do combustível, instalado na galeria de alimentação, informa ao módulo de comando PLD a temperatura instantânea, de forma que possa alterar adequadamente o volume injetado. Outra importante informação é a solicitação de torque, definida pela posição do acelerador. O sistema de injeção está equipado com sensores eletrônicos no pedal do acelerador. Esses sensores informam à unidade de comando ADM o torque definido pelo operador do veículo. O PLD procura adequar a quantidade de combustível de forma a atender à exigência, priorizando a segurança e a emissão de poluentes. Outra variável monitorada é a temperatura do líquido de arrefecimento. Instalado próximo à válvula termostática, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento permite ao módulo de controle realizar as seguintes funções: regulagem do débito de partida, início da injeção, cálculo do torque nominal e proteção do motor contra o superaquecimento. O sistema de injeção possui um sensor de rotação e ângulo de giro da árvore de manivelas. Está alojado na carcaça da embreagem, devidamente distanciado do volante do motor. No volante, estão posicionados 36 orifícios distribuídos de 10 em 10 graus. Esses orifícios passam pelo elemento sensor indutivo, permitindo ao módulo PLD identificar a rotação e a velocidade angular instantânea do motor. Na árvore de comando, tem-se o sensor do êmbolo do primeiro cilindro em relação ao ponto morto superior, acoplado ao bloco do motor e também devidamente distanciado da engrenagem do comando. A engrenagem de acionamento possui 12 orifícios, dispostos de 30 em 30 graus e um de referência, a 55 graus antes do ponto morto superior. A cada passagem do furo auxiliar é identificada a posição do êmbolo do cilindro 1, permitindo que a injeção de combustível seja sequenciada em todos os cilindros.
A unidade de controle PLD gerencia o avanço da injeção com base nas informações de posição e rotação obtidas através desses dois sensores. Está apta para variar o ponto de injeção de 35 graus antes do ponto morto superior até 5 graus após o ponto morto superior, garantindo sempre o maior rendimento térmico possível por ciclo. O PLD e o ADM executam funções específicas e combinadas, comunicando-se por meio de um padrão CAN, Controller Area Network. O ADM, situado na cabine do veículo, reconhece parâmetros específicos de operação e funções de proteção. Entre eles, ativa as lâmpadas de controle no painel de instrumentos, requisita a partida ao PLD, verifica o engrenamento de alguma marcha no instante de partida, identifica a posição do pedal do acelerador, determina a utilização de estratégias de controle de rotação como a regulagem RQ ou RQV. Limita a velocidade máxima do veículo. Ativa a rotina do freio motor top brake, controlando a pressão de abertura dos estranguladores constantes. E ainda controla os dados procedentes do PLD por intermédio do CAN. Os sensores que informam as condições do motor comunicam-se diretamente com o PLD. Além de conter os dados específicos do veículo, como tipo de motor, número de cilindros, mapas para ângulo e pulso da injeção, curvas características e outros, o PLD ainda executa as ordens de controle de rotação enviadas pelo ADM, além de promover uma regulagem entre as unidades injetoras para compensar tolerâncias de rendimentos volumétricos individualmente. As duas unidades operam em conjunto para desenvolver rotinas seguras de operação do motor e do veículo. Os sistemas de controle eletrônico permitem a execução de rotinas que superam os complexos sistemas de controle mecânico. Como exemplo dessa afirmação, tem-se os sistemas de regulagem do débito de partida, rotação de marcha lenta, torque do motor, rotação de trabalho, limitação de fumaça e estratégias de segurança. O débito de partida está programado em função da temperatura do líquido de arrefecimento. Assim que o motor entra em operação, o débito é automaticamente reduzido. Se o motor não entrar em funcionamento imediatamente, o débito de combustível é aumentado até um valor limite seguro, evitando-se a emissão de poluentes. A duração máxima da partida não deve exceder 30 segundos. A partir desse período, o módulo de comando inibe por segurança o acionamento do motor de arranque. Caso exista um defeito no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, o módulo PLD desconsidera sua informação e regula o débito a partir do sensor de temperatura do ar de sobrealimentação. O sensor de pressão do óleo lubrificante é responsável pelo bloqueio do funcionamento do motor no caso de baixa pressão do sistema. Se a pressão não atingir os valores previstos durante o período de partida, é sinal de falha no circuito de lubrificação. Esse procedimento pode ser considerado como uma ação de proteção para evitar o desgaste acentuado do motor. A rotação de marcha lenta está programada na unidade de controle ADM. Através da linha CAN, o ADM alimenta o PLD com esse valor pré-fixado. O PLD está apto para alterar o tempo da injeção em razão da variação da temperatura do ar
ou do líquido de arrefecimento, automaticamente, de forma a manter a rotação dentro dos limites estabelecidos pelo ADM. Além destes controles especiais, o ADM está apto para operar rotinas de controle de rotação do motor RQ ou RQV. Quando o operador aciona a tomada de força do veículo, por exemplo, a rotação precisa ser controlada em qualquer âmbito de torque exigido. O ADM reconhece essa necessidade e habilita a rotina RQV de controle variável, solicitando ao PLD este tipo de regulagem. Também é função dos módulos de comando a proteção contra emissões de poluentes em qualquer regime de rotação ou carga. Os diagramas característicos que permitem o controle rigoroso da relação ar-combustível foram desenvolvidos com base em extensos testes efetuados em bancos de prova e nos próprios veículos. Os módulos PLD e ADM, além de controlar todo o processo de alimentação do motor, estão também capacitados para diagnosticar defeitos em todos os sistemas eletrônicos de controle, bem como permitir a ativação de rotinas de testes especiais solicitados pelo técnico. O ADM e o PLD podem se comunicar com o técnico através da conexão do equipamento de diagnose na saída de comunicação do módulo. Com esse equipamento de diagnose, como acionar o motor sem a injeção de combustível ou desligar cada um dos cilindros para verificar a resposta de rotação do motor. Toda essa eletrônica embarcada foi desenvolvida para dar a você maior segurança e conforto, em parceria com o desempenho e a redução da emissão de poluentes. O OM 904LA oferece tudo isso. Liderando as novas tendências mundiais e a nova realidade Mercedes-Benz.